Bom dia. Ontem eu contei para vocês o que eu vi no Palácio Planalto, no Itamaraty, nas cerimônias de posse, de troca de faixa presidencial, depois recepção ao mundo diplomático. Hoje é dia de comentar o que eu ouvi ontem sobre as críticas ao dia. Por exemplo, eu ouvi um comentarista dizendo que Bolsonaro não anunciou planos nem programas, diferentemente dos outros presidentes. Ora, eu acompanho aqui em Brasília posse desde Figueiredo. Todos os presidentes, então, Figueiredo, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, né? Todos eles anunciaram planos e programas em seus discursos. E depois a gente percebe que são apenas peças publicitárias, que nunca foram cumpridas. Então, o Bolsonaro, na verdade, foi direto, foi genérico, falando das ideias nas quais os eleitores votaram e escolheram. Foram as ideias vitoriosas. Os discursos foram cartas de intenção, digamos assim. Outra coisa que eu vi também, uma outra crítica, ele ignorou a desigualdade do Brasil. Deveria ter dito o seguinte: finalmente apareceu um discurso não demagógico, que fica querendo faturar em cima do pobre. Todo mundo sabe que temos desigualdade, o presidente não precisa dizer isso, ele tem que trabalhar exatamente para crescer, para o país crescer. Isso aí é básico desde o século XVIII, desde que Adam Smith teorizou, né, na Riqueza das Nações, a questão do lucro, né, e do crescimento. O país tem que crescer, as pessoas têm que ir atrás do lucro, tem que reinvestir o lucro. Reinvestir no lucro, as empresas crescem, as empresas dão mais emprego e a riqueza se distribui, né? Essa é a questão. Ficar falando que tem desigualdade é puramente um discurso demagógico. Outra questão, criticaram que o filho Carlos Bolsonaro estava no Rolls Royce presidencial na hora do desfile do carro aberto. Por quê? Ora, estava lá o Carlos porque não caberiam os três. E dá para a gente pensar no seguinte: Carlos deve ter pensado no atentado a Kennedy, né? O tiro pegou no governador do Texas. Se tivesse Carlos lá atrás, podia ser ele um alvo e não o pai, poderia salvar a vida do pai, sei lá. Mas, enfim, qual é o problema de levar um filho no carro? Outra coisa foi a queixa de segurança. Quem se queixa de segurança nunca cobriu reuniões no mundo. Imagina a segurança de um presidente que levou uma facada de alguém que tentou matá-lo e que provavelmente foi uma conspiração, não foi um sujeito sozinho. E houve mais ameaças de grupos, encontradas muitos pacotes suspeitos. Então, isso é a segurança normal para um chefe de Estado que está assumindo. Outra crítica eu ouvi dizer que, imagina só, dizer que é um absurdo uma ruralista no Ministério da Agricultura. Opa, peraí, queria quem no Ministério da Agricultura? E essa ruralista, além de tudo, é engenheira agrônoma. De certo, a crítica tem que ser ampliada, então, por analogia, deve criticar um juiz na Justiça, um economista na Economia, um general do Ministério da Defesa, um diplomata no Itamaraty, um economista bancário no Banco Central, um auditor federal na Transparência e Controladoria, tem que criticar um médico no Ministério da Saúde, um advogado da União na Advocacia Geral da União, um filósofo e professor no Ministério da Educação, né? Um engenheiro no Ministério da Infraestrutura. Eu já vou até parar por aqui, porque eu vou citar todo mundo, né? O que não tem é: o fulano está lá porque é do PTB, o fulano está lá porque é do PT, o fulano está lá porque é do partido tal. Isso não tem, nesse governo não tem. Quem estava acostumado a isso talvez tenha estranhado que há uma engenheira agrônoma e ruralista, ou seja, alguém experiente na terra, na agricultura. Está esquisito, né? Eu acho que teria coisa melhor para falar, né? Por exemplo, as obviedades. Eu ouvi ontem vários ministros e até o presidente falar em cumprir a Constituição. Isso é óbvio, isso é o básico. É a mesma coisa que dizer: olha, eu tenho que respirar, eu tenho que tomar água. É a mesma coisa. Dizer que a imprensa é livre, pô, isso é óbvio. Está na Constituição, isso não precisa ser dito. De Brasília, Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem eu contei para você.